Olá, olá todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um debate após a sessão. Eu sou Janaína Oliveira, eu sou uma das curadoras do Encontro de Cinema Negro Osmo Bobo 13 anos, juntamente com a Ana Paula Alves Ribeiro. Que bom que você veio até aqui, você está assistindo essa conversa. Hoje, nessa sessão, nessa conversa, a gente vai ter a presença de pessoas responsáveis por 2 filmes, o filme 2x4, né, que a gente tem o diretor Joctan Hernández Ramírez, de Porto Rico, e também o ator do filme, que também é produtor do filme, o Chris Lee. A gente tem também Ejodame, da Suécia, com o filme Toxic, e vou pedir então para que vocês se juntem a mim aqui, e também a nossa querida tradutora Raquel Souza, que mais uma vez, né, vai fazer a tradução consecutiva para a gente. Quero dar boas-vindas a todos e queria saber da onde vocês estão falando antes da gente começar a nossa conversa sobre os filmes. So, good afternoon, or good morning, good evening, and it's a pleasure to have you here with us. And in order to start, we would like to invite you to speak a little bit about yourself, where you're calling us from, where are you right now, and whatever introductory remarks you would like to share with us. Essie, I think you go first. Yes, please. My name is Essie. I'm a non-binary queer filmmaker, and I'm calling from Sweden. I go by the pronoun they or them. And at this time, it's what, 10:30 in Sweden in the evening. So I'm up, and it's an honor to be part of your festival. Thank you so much for having me. Boa tarde, aliás, boa noite, porque eles disseram 10:30 da noite na Suécia. Ela é uma diretora, produtora cinematográfica não-binária queer, e é um prazer para ela estar aqui participando do festival essa noite. Muito obrigada, thank you. Joctan. And Chris, please. Hello, my name is Joctan, and I'm from Puerto Rico. This is my best friend, Chris Lee. He's going to talk soon. I'm just glad and thankful that you have us here with you guys. And it's a pleasure to represent our island in such a great festival. Boa tarde, meu nome é Joctan Hernández, eu estou falando de Porto Rico, e ali está o meu colega Chris Lee, que fez esse filme comigo, e é um grande prazer participar desse festival e fazer parte aqui do festival representando a minha ilha. Muito obrigada. Obrigada. Para começar, então, a nossa conversa... Chris Lee. Oh, sorry, Chris. Sorry. That's okay. Hello, my name is Chris Lee. I'm currently in Orlando, Florida. It's 4:30 p.m. right now. And as Joctan said, we're just super proud to be proud of this festival. And it's really cool to see different people from different places of the earth now. Boa tarde, são 4:30 da tarde agora em Orlando, na Flórida, e é enorme, é super legal estar participando de um festival e ter a oportunidade de conversar com pessoas que estão localizadas em diferentes partes do mundo. Muito obrigado. Eu não falei, mas eu estou no Rio, estou falando do Rio de Janeiro. E Raquel, você está onde? I'm em Salvador, Bahia. Eu estou em Bahia, na Bahia, em Salvador. E Janaína Oliveira está no Rio de Janeiro. You said it in Portuguese. Yes, sorry. E Janaína Oliveira is in Rio de Janeiro.
you know, enjoying herself. Obrigada, thank you. So, just to start, desculpa português. Para começar, então, eu vou pedir então para Essie vir conversar com a gente sobre o filme dela, Toxic. Por favor, Essie. And Joktan and Chris, eu vejo vocês já. So, Essie, she would like to invite you to speak about your film. You're going to go first. Okay. Yes. Eu queria que você falasse. Eu primeiro quero agradecer por você ter enviado o seu filme. Eu achei particularmente muito interessante, não só a escolha do tema, porque estou falando a partir da experiência brasileira. Não tem muitos filmes que falam de relacionamentos numa perspectiva LGBT de uma forma crítica, ou seja, ainda mais queer, não binário. Então, queria que você falasse um pouco sobre a escolha do tema e também sobre a sua opção na abordagem. Essa é a questão central, né? Como você decidiu, por que você escolheu esse tema e na abordagem que você escolheu trazer para o filme. So, good afternoon. Janaína is inviting you to speak about this film in light of the fact that there's other films dealing with LGBTQI plus relationships, but she's interested in knowing, A, why did you choose this particular theme, and B, why did you choose this particular approach? Because she said she's interested in hearing about your specific approach to this theme. All right. First of all, I feel like the film Toxic relationship in general is something that is not seen and given enough recognition in LGBTQIA plus community, and it's really big. Just a second. I want to make sure that I don't miss anything. Então, ela falou que, em primeiro lugar, ela resolveu trabalhar esse filme com o título Tóxico ou Tóxica, por causa das relações, né? Tóxica, em função do fato de que não há, geralmente, essa abordagem falando sobre as relações tóxicas dentro do âmbito das comunidades LGBTQI+. And I feel like it's an epidemic that we're suffering from, because even in the community itself, we don't talk about this kind of topics. We don't discuss them. There's no safe forum for when violence in relationship does happen, which it does. Do I take a pause now and then you can translate? Então, ela decidiu Raquel? Exactly what it's that way. E decidiu por essa. Eu estou chegando. Chegou? Voltei? Alô? Então, ela decidiu por essa abordagem. Voltei. Sim, estou te ouvindo. Voltou. Ótimo. Ela decidiu por essa abordagem porque ela percebe que isso é, em si, um tipo de epidemia também interna da comunidade, porque não existe espaços seguros, não existe possibilidades para que as relações tóxicas dentro da comunidade LGBTQ+, mais sejam discutidas de maneira segura. Não há fóruns, não há espaço para discutir as questões de relações tóxicas dentro da comunidade. And my reason for approaching it this way is because I've always been interested in the docufiction way of narrating. So using documentary and a fictional narrative to tell a story is something that has always interested me. And it's also cheaper to film documentary and mix it with fiction. So I started researching in Nigeria, and I started by interviewing people who were from the LGBTQIA communities and started asking them questions, because it's also a topic that is very close to home for me from my past relationships.
Então, eu comecei a entrevistar as pessoas na Nigéria e eu escolhi essa linguagem docu-fiction, onde há uma combinação de documentário e ficção, porque por causa de questões orçamentárias, mas também porque eu compreendi que seria uma abordagem adequada para o tema que eu discuto no meu filme. Can I? You gonna add something, or can I just? Would you like to add anything? Or you can ask your question. Okay. Eu concordo completamente com isso que você disse, né, da ausência desse tema dos relacionamentos tóxicos. Na verdade, é uma ausência, às vezes, né, de relacionamentos mais complexos, porque não por conta da comunidade em si, mas do que chega nas telas, né? Eu acho que os filmes existem, mas eles demoram a chegar. Então, é muito interessante essa abordagem que você traz. E eu fiquei curiosa para saber de como foi essa construção com as pessoas que estão nos filmes, com os atores e as atrizes, como foi esse trabalho de construção, porque eu sei que tem uma dimensão real, né, nessa experiência, então queria saber como foi o trabalho com os atores e atrizes do filme. So she agrees with you that oftentimes there's no venue for these types of approaches in cinema, and these types of approaches are usually uncommon on screen. And she's particularly interested in hearing more about the work that you have developed with actors and actresses, since you were working with interviewing people and also working with actors and actresses. She would like to hear about how you crafted that. So, like I said, I've always been interested in the documentary way of filming and also the fictional way of narrating that topic. So when I did my interview, I was in Nigeria, and so I got stories from individuals from both Nigeria, from China, and from Zimbabwe who sent me their stories, and I then created a script that was better suited for someone to reenact it without having to go through so much psychological turmoil. And then we started by doing some scenes and trying to see if they would fit with how I wanted the vision to come out, because I also wanted it to be as natural as possible, to kind of capture how I was interviewing that person that I was interviewing, and the format that I used when I was interviewing them was something that was important for me to also come through in the film. Então, ela entrevistou pessoas no Zimbábue, na China e na Nigéria, e como ela havia dito anteriormente, ela sempre achou que sempre considerou uma abordagem interessante trabalhar com esse formato documentário e ficção. E dessa maneira, a partir das entrevistas que ela fez com essas pessoas nesses 3 países, ela criou um script para que os atores e atrizes contratados para fazer o filme que não precisassem passar por muito tipo de tormenta psicológica, para que elas pudessem, então, incorporar a trama, incorporar os personagens. Porque ela sempre considerou isso uma forma, uma abordagem eficaz para trabalhar cinema. So I started by casting people who I felt connected with. It was important for me to have a queer dynamic and a representation of people of color on set. So everyone in front of the camera is a person of color. Everyone behind the camera was a person of color, and also from the queer perspective, and to have more women in the film industry for me was also something that was important. So it was all these topics that I needed to push into this little film, and also working with the actors very closely was also something that
really helped, because at the end of the scene, you can also ask them how are you feeling, and if it's too much, because it was something that a lot of people can resonate with and could resonate with. Violence in relationships, it's something that most of us have experienced in one way or another. And I think it's something that we don't talk enough about, especially in the LGBTQIA community. So, yeah. Eu tinha a intuição sobre... desculpa, Raquel. Desculpe. Então, ela enfatizou as seguintes questões, que ela fez que para ela era importante que todas as pessoas que participassem deste filme, tanto em frente às câmeras quanto nos bastidores, fossem pessoas não brancas, que ela trabalhou esse filme por uma perspectiva queer, e que para ela era muito importante que ela desenvolvesse uma relação, uma conexão pessoal com todos que estivessem envolvidos nessa produção, porque para ela essa perspectiva era importante, e ela também teve a preocupação de que ao final de cada cena ela se aproximava dos atores para perguntar se a cena havia sobrecarregado demais, se eles estavam se sentindo bem, se era necessário fazer um intervalo. Sim, Janaína? Obrigada. Eu tinha a intuição de que a equipe era assim. Obrigado por compartilhar isso, porque quando você quebra a quarta parede, aparece, enfim, eu já tinha um pouco essa intuição. Bom, e para finalizar, eu gostaria de só saber rapidamente sobre como foi a recepção, como tem sido a recepção do filme, enfim. And she said that she's glad that you shared that particular piece of information with her, because her intuition told her that that's what was going on also behind the scenes, that you had only people of color working there, and she kind of felt that that was the case when the fourth wall comes down. And she would like you to then share your final thoughts about, anything that you would like to emphasize in your movie, please. The reception share with the audience in terms of the reception of the film. Yeah. I feel like most LGBTQ festivals have declined the film, maybe because it's not something that that is hop and happy, which is something that I feel typically gets accepted into festivals. But so far, the festival is festivals that have accepted the films. I've been really grateful, and I feel so honored, particularly this one in Rio de Janeiro, Brazil. And I'm so bummed out that I couldn't, be there in person and get to experience the whole experience of this, because it's a big thing, and it's something I have looked forward to, and I hope next year will be better. But I feel like Toxic is this is just the beginning of something bigger. It's the beginning of a bigger project for me. So this is kind of like a pilot. I am still continuing to work with it. I am still trying to get people involved. A lot of people say no. They're very hesitant in actually telling me their story, which I also understand and respect. So I try to work with people who have the understanding for what I'm trying to do, which is to create awareness, about violence in LGBTQIA+ relationships. Então, é interessante para mim é importante para mim dizer que há vários festivais LGBTQ ou LGBTQ+, nos quais eu apresentei esse festival, esse filme, ele não foi aceito, e para mim, então, eu fiquei bastante aborrecida com o fato de que meu filme tenha sido aceito no Cinema Negros Osmo Bubu, mas que, infelizmente, a gente não possa ter essa experiência pessoalmente. Mas eu acredito que esse filme Tóxica é o começo de algo bem maior, e eu, geralmente, quando trabalho com as pessoas da minha comunidade, várias dessas pessoas não querem compartilhar informações sobre suas relações íntimas e sobre circunstâncias de violência. Isso é algo que eu
respeito, que eu compreendo, e eu espero, então, poder continuar a desenvolver este trabalho, porque, para mim, eu considero esse filme como apenas um projeto piloto. Obrigada, thank you, Elsie. Vou convidar, então, o Joktan e o Chris para, então, a gente conversar sobre o outro filme na sessão. Esse é um filme de 5 minutos, muito, né, nesse contexto que a gente está vivendo, da pandemia. E so this is a 5-minute film within this context that we are living in currently, which is the pandemic. Yeah. E uma das coisas que mais me impressionou é o modo como vocês fizeram o filme. Então, a minha pergunta central para os dois é essa, né? Como vocês construíram esse filme, só para que o público entenda. Eles fizeram um filme, o Joktan estando em Porto Rico e o Chris estando nos Estados Unidos, né, na Flórida. So she has a central question. Since this is a 5-minute movie in the context of the pandemics, she's asking you, how did you manage to craft this, since Joktan is in Puerto Rico and you are in the United States? How was the process of crafting this? Okay. I think, I mean, everything starts with an idea. Back then, a few festivals opened because of the pandemic, of course, and I've always wanted to do something, but I'm mostly doing paperwork when it comes to filmmaking. You know, I'm producing, I'm writing, and I don't have a lot of equipment in my house, and every single one of my friends, it's either in the States or very far away from me. So I didn't know what to do. And then Chris, he made a little short video with the plank, and I told him, well, I have an idea. So I wrote a script, he liked it, and we just sat down, we discussed the short, you know, how we were gonna do every shot. We did a little storyboard, and it happened. It was actually easier than it looks, but because we trust each other, and it was a unique process because we were the only ones involved in it, really. Now, just a second, I need to interrupt you. I should have interrupted you 2 minutes ago. Yeah, I'm so sorry. So, foi uma experiência interessante para mim, porque eu geralmente sou a pessoa que trabalho com toda a questão de documentos, com papelada, com burocracia, e a ideia surgiu num contexto no qual eu, em função de minha profissão, não tenho nenhum equipamento na minha casa. Todos os meus amigos que têm equipamento estão ou localizados nos Estados Unidos ou estão aqui em Porto Rico, mas bem longe de mim. E em função da relação de confiança que eu tenho com o Chris, até que foi um processo relativamente fácil de desenvolvimento dessa trama. Ele me enviou o roteiro e eu observei como esse roteiro ia ser desenvolvido, e a partir disso nós começamos a construção deste filme. Chris, would you like to say anything, follow up? So we have worked together before, years ago, before I moved away. So we kind of knew what we liked from each other. We knew how our minds worked. And so that made it easier when he said he would like a scene shot in a specific way. And I will be like, oh, I know exactly what you're talking about. So the fact that we've worked together before made it a lot easier for us to communicate how we wanted to shoot this video when we weren't even in the same place together. O fato de que nós já havíamos trabalhado juntos em outras instâncias tornou bastante fácil a nossa comunicação. Então, cada vez que o Joktan descrevia para mim como é que ele queria que uma determinada cena fosse filmada,
eu compreendia imediatamente em função das relações, das experiências que nós tínhamos anteriores de trabalharmos juntos. E foi dessa forma, então, que o processo transcorreu. Então, só para entender, só vocês dois, então, estavam envolvidos no processo e você, Joktan, ia dirigindo, posicionamento de câmera e o Chris ia executando, ou vocês partilharam essa construção? Pergunto isso porque eu fico pensando no mundo que estamos vivendo e talvez essa seja uma das novas formas de fazer filme. All right, so she said that she would like to know more specifically if it were only the two of you working together in such a way that Joktan was providing you with guidance and directions and suggestions and tips, and you were following those from the distance. And she's very interested in this particular aspect because it might be the case that in light of the current circumstances, the ongoing circumstances, it might be that this is going to be the new way of producing film. Chris, you can answer. So that's so the way we did it was that he directed, wrote, and also drew the shots, and then he sent it to me, and I essentially view his drawings of how he wanted the shot, the scene to be shot, and that's how I recorded it. And then I would send it to him right there when I recorded it, so he can tell me, oh, that's good, that's not bad, or move the camera this way or that way. So it was just a constantly back and forth of like, hey, I just shot this, what do you think? Oh, that's great, we can move on, or fix this, and then I would do it again, and then I would send it back to him. And that way we were able to, as if we were doing it alive at that moment. Então, o processo foi um processo que envolveu muito diálogo constante, no qual Joktan enviava para mim, ele dirigiu, ele escreveu, dirigiu, mas ele também desenhou as cenas, de tal maneira que eu utilizava os desenhos que ele havia me enviado como orientação de posicionamento de câmera e de ângulos. E toda vez que eu terminava de filmar uma determinada cena, eu enviava de volta para ele imediatamente para que ele avaliasse e me desse retorno, me desse opinião, feedback. E dessa forma, através desse processo constante de troca, nós conseguimos construir o filme à distância. Maravilhoso. Quanto tempo vocês levaram fazendo? Yeah. How long did it take you to do this? Just a second, because we're going to... And that also, desculpa, vocês estão falando de uma questão que eu acho super importante na pandemia, que é a dimensão do luto, né? Dessa que a gente está passando no isolamento agora. Então, queria que você falasse, Joktan, sobretudo dessa escolha sua de contar essa história, porque, né? Porque a gente até sabe, mas como foi isso para você? So, in light of the current circumstances and the feelings that the circumstances we are living in the pandemics, in social isolation, she would like to know what exactly led you to choose this particular topic from the many you could have chosen from. Okay. Grieving. It all... I'm talking about grieving. Sorry? I'm specifically talking about grieving, about mourning. Oh, yeah. It came from a place of fear because I do have a dog. That photo is actually my actual dog. And, I imagine myself, I don't know why I do this, but I imagine myself sometimes in the worst circumstances. And so at the beginning of the pandemic, I was like, what if I was alone? And, the only friend that I had, I'd lose him. I don't know what I would do because I don't know how to cope with loneliness for so long. Especially because if you go out, you could get sick, And Let me interrupt you if you don't mind, please.
I want to make sure that I catch, I translate you accurately. So, então, veio de esse ângulo, essa perspectiva, né, de falar do luto, veio do medo, o medo de estar numa situação de isolamento e perder o meu melhor amigo, porque tenho aqui o meu cachorro e as imagens que vocês estão vendo, as fotos são realmente do meu cachorro, e eu fiquei imaginando nessa situação de pandemia, perder o meu melhor amigo, como é que eu ia fazer para conseguir suportar, viver sozinho, viver na solidão, porque se eu saio de casa e começo a conviver, interagir com outras pessoas, eu corro o risco de estar contaminado. Então, partiu daí, do medo. So when I started writing, that's the thought that came in, that's the story that showed. And I just went with it. I didn't think too much. And Chris liked it right off the bat, I think, and we did it. Então, quando eu comecei a escrever, essa foi a história que veio até mim. E eu comecei o processo e compartilhei a minha ideia com o Chris. Ele gostou da ideia e, a partir daí, nós começamos a produzir o filme. Muitíssimo obrigado por ter feito esse filme e ter compartilhado aqui com a gente. Thank you so much for having filmed this and shared it with us. Eu vou chamar a Essie para a gente se despedir. Infelizmente, o tempo acabou, é curto. I'm very sorry, she said, because it's a very short time that we have to spend together. And then she's bringing back Essie on the screen. Só para dizer obrigado e espero que a gente possa continuar aí o contato e quem sabe ano que vem vocês com novos filmes a gente possa estar junto pessoalmente. Obrigado por assistir agora. Thank you so much. And just to say thank you then, and to make sure that she enforces her wishes that next year you could come back with present other movies, and then we would have the chance to meet each other personally. Yes. That would be amazing. Definitely. Thank you so much. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Thank you very much. It's a pleasure. Obrigado. Please don't log off just yet. Do not log